Fala pessoal, tudo bom? Retomando aqui a nossa série de vídeos sobre construção financiada e design de valor. Esse é o nosso quarto vídeo e nós vamos falar aqui sobre o orçamento preliminar e a contratação do financiamento, né? O que essas duas coisas têm a ver, o que a gente vai abordar agora. Lembrando aí dos últimos vídeos que a gente veio falando, especificamente no último vídeo, sobre os projetos complementares. E aí, nessa sequência, né, o que acontece? Com os projetos complementares, a gente faz o projeto executivo e aí a gente tem todos os elementos, né, de informações para já fazer um orçamento mais assertivo, um orçamento mais dentro da realidade que a gente vai executar. Está aqui comigo, como vocês já sabem, né, o arquiteto Renato, meu sócio. E aí, Renato, tudo bom? Oi, William, tudo bom? Olá, pessoal. William, depois que a gente prepara o projeto executivo, é de suma importância dar início ao orçamento executivo da obra, que vai subsidiar o orçamento que vai para dentro do banco para o financiamento, né? Por mais que os modelos dos bancos sejam modelos bem simplificados, que não chegam nem a um terço, vamos dizer assim mesmo, em termos de itens e etapas de um orçamento executivo, é de suma importância ter o orçamento executivo na mão, porque ele é um instrumento de negociação. Com esse orçamento, nós podemos negociar mão de obra e material. E não tem como qualquer coisa que nós façamos que não tenha algum subsídio técnico, ele está com base no achismo, vamos colocar dessa forma. E para você ter um bom desempenho nas negociações de material e mão de obra, é de suma importância ter o orçamento na mão. O orçamento, ele é composto de etapas e subitens dessas etapas, que vão fazer com que tenhamos uma planilha de levantamento de serviços que terão, cada serviço vai ter os seus quantitativos, que terão os seus subtotais e terão o total da planilha. E a partir do momento que a planilha está completamente fechada, nós temos condições de extrair um documento que se chama curva ABC. Essa curva ABC, William, que é de fundamental importância. Nela estarão os principais itens que terão maior impacto na nossa obra, separado por mão de obra e separado por material. Então, por exemplo, vamos supor que na planilha de levantamento de serviços gere uma curva ABC e que indique que o cimento é o principal item que vai ter mais peso na obra. Então, como é que a gente procede? Vamos supor que o preço médio do cimento aí na sua região esteja por volta de R$ 55, entre R$ 55 e R$ 60. Você já sabe quantas sacas de cimento serão gastas no total da sua obra. E aí você chega com o fornecedor de cimento e diz, meu amigo, eu quero fazer uma negociação para a minha obra. Eu vou comprar algo em torno de 150 sacas de cimento, por exemplo. Então, 150 sacas não é como você comprar, por exemplo, um 10 metros de eletroduto. É uma quantidade muito maior, é um valor mais significativo. E o dono da loja de material de construção tende a fazer um preço melhor para você que vai comprar nessa quantidade. Então, aquela questão, né, Renato? Rapidinho, desculpa te interromper. Quanto mais quantidade você vai comprar daquele insumo, mais poder de negociação, de barganha você tem. Lembrando que eu falei orçamento preliminar no começo do vídeo, não é orçamento preliminar, é orçamento executivo já, né? Porque a gente já tem todos os elementos, né? Tem todas as informações, todo o desenvolvimento do projeto. Então, a gente já sabe exatamente o que vai ser utilizado na obra. E aí é como você está falando. A gente gera a curva ABC, que é esse documento aí, que dá essa informação de todos os insumos, de todos os materiais que você vai utilizar na obra. Esse ABC é justamente a classificação, né? Os itens A são os que têm maior peso na obra. Então, a gente se concentra neles para poder ter
uma economia maior. Esse é o objetivo, não é isso? Economia, justamente, por meio do processo de compra. Justamente. Então, tendo esse poder de negociação, se você quiser, você pode até propor lá para a loja de material de construção, pode até propor, se for o caso, um contrato global de fornecimento de cimento, por exemplo. Se for o caso, no caso da mão de obra, vamos supor que o orçamento da mão de obra tenha dado algo em torno de 50 mil reais, William. Uhum. Se a planilha, se a curva ABC já deu um preço de referência de 50 mil e você tem 3 orçamentos de mão de obra, um com 45 mil, um com 48 e outro com 55, nós já dá para ter uma referência em termos de preço, né? Evidentemente que, ao avaliar a questão de mão de obra, a gente tem que apelar para a experiência daquele que está se propondo a fazer a obra, o que ele já executou, que são critérios, digamos assim, mais subjetivos. Nós temos que correr atrás disso e ver o que ele já tem de currículo, né? Mas quando a gente está falando de número, que é um número referencial, a curva BC já dá um parâmetro de 50 mil e já nos mostra que temos uma tendência de fechar com esse daqui de 45. Mas se nós chegarmos à conclusão que o de 48 está com um melhor currículo, nós podemos muito bem chegar com esse de 48 e dizer, meu querido, vamos negociar esse seu valor. Dá para fazer um preço mais acessível? E aí você já está com o preço de referência. Já aconteceu o caso, William, de uma vez eu estava morando num condomínio de prédios e foram fazer uma reforma de fachada. Só para você ter uma ideia, pediram uma quantidade lá de orçamentos de empresas diferentes. A discrepância de valores que foram passados foi uma coisa absurda. Uhum. Foi fechado, na época, uma empresa para fazer a pintura lá dos blocos que propôs um orçamento de 250 mil, se não me falha a memória. Aí a outra empresa, 300 e poucos mil. Outra empresa, 400 e poucos mil. E uma última, 500 mil reais. Exatamente. Sendo que a última empresa, digamos assim, que ficou colocada em termos de preço, era uma empresa extremamente gabaritada, com placa na cidade inteirinha. Né? Então, eles sabem o que estão fazendo, mas, enfim. O síndico, na época, não tinha algo que desse um balizamento para ele tomar uma decisão. E aí, o que é que diz a convenção do condomínio? Nesse caso da concorrência, tem que escolher o menor preço. Mas o menor preço não significa que seja qualidade, que é o item subjetivo. Não é isso? Então... Sim, pode concluir. Depois concluído, William. Aí não deu outra. O menor preço não deu certo. Teve que buscar... houve um problema lá com a construtora. E o caso está na justiça até hoje. E aí, como reaver o valor que foi investido? Os blocos ficaram mal pintados, o serviço ficou pela metade e não há um horizonte tão, vamos dizer assim mesmo, um horizonte tão curto de se ter um desfecho feliz para esse caso. O que tu pode me dizer disso? Não, justamente o que eu ia pontuar, e já para a gente tentar arrematar aqui, para passar para a parte da contratação, do financiamento, é justamente esse primeiro ponto, é que você está vendo aí como que você acabou de descrever como o orçamento é algo sensível, que ele vai impactar diretamente no resultado da sua obra. Porque isso aí que você falou acontece muito. Você pode pegar a divergência de preço das mais variadas, ainda mais num mercado, numa indústria, né? Porque é uma indústria. A indústria de construção civil que você tem todo tipo de atores aí. Você tem
construtores mais profissionais, outros menos profissionais, você tem tipos de empresas diferentes, pequeno, médio, grande porte. Então, essa variação de preços aí vai ser enorme. Então, você tem que ter bastante critério e para isso você tem que ter esse orçamento que é a base de referência. Agora, esse orçamento ele não vem por mágica. E aí eu volto a dizer, e aí quem não assistiu os vídeos anteriores, assista, porque tem tudo a ver com o que a gente tratou, né, nos vídeos anteriores, que é a questão da definição do produto, da viabilidade, dos projetos complementares, do projeto executivo. Porque se você não tem essa definição, se você não veio percorrendo esse caminho, você não tem como chegar nesse ponto aqui. Aí a gente já está tratando diretamente de contratação, a gente está tratando de dinheiro, a gente está tratando do resultado da negociação. Então, você vê que é uma coisa, né, Renato, amarrada, que vem aí ao longo, por isso que é um método, né? É um método. Então, o método é isso, você tem que seguir o passo a passo, a receita, para que você tenha sucesso. E as pessoas, muitas vezes, vão direto na negociação, vão no menor preço, vão na escolha fácil, e aí você começa a ter o resultado oposto, né? Ao invés de você economizar, você tem prejuízo. Então, um complemento, William, um complemento muito importante para isso que você acabou de colocar é aquela situação de que muitas vezes as pessoas fazem uma obra desse porte da sua casa e para a grande maioria dos brasileiros vai ser a única obra da sua vida, vamos dizer assim. Sim. Então, é um tiro que tem que ser certo, não pode ser um tiro errado. É um processo que envolve etapas, essas etapas, se elas não forem cumpridas, elas vão gerar muita dor de cabeça para você. Porque, só um exemplo, a contratação de vamos dizer assim mesmo, uma pessoa que não tenha currículo, que seja irresponsável porque você foi somente atrás do preço, ela pode gerar um atraso de cronograma. Então, olhando lá na frente, qual é o impacto de um atraso de cronograma? Se a sua obra atrasar o cronograma, vamos considerar aí o principal agente financiador de obras unifamiliares hoje, que é a Caixa. O que é que eles fazem? Ele não libera recurso se a sua obra tiver X% atrasada e, além dele não liberar recurso, se der o último mês que estava previsto de acabar a sua obra e você não encerrou, as parcelas já começam a correr na sua conta corrente. E não tem volta. Não é isso, William? Aí vai embora todo o planejamento, né, que você tinha, você começa a ficar agolado. Isso vale, sim, para quem está construindo a casa, mas vale para quem já é construtor aí, já deve ter até passado na pele por isso, ou quem está planejando aí investir. Qualquer tipo de percalço desse financeiro, a gente sabe como é que é difícil de contornar. Isso. Bom, e aí, Renato, para a gente avançar aqui no vídeo e passar para o próximo assunto, a gente tem a definição, como você falou, do orçamento executivo. A gente fez pegou o preço de referência, fez a cotação de preço, né? Aqui na Ativo, por exemplo, a gente já tem algumas empresas de referência, a gente já vai lá, faz a cotação de preços, já chega com o cliente a melhor opção e já é um relatório. Olha, esse aqui está com o menor preço, mas ele tem aquele histórico, como você falou, da questão da competência, né? A questão da experiência. Então, a gente faz um relatório prévio, indica para o cliente e ele toma a decisão dele. Isso vale, inclusive, se ele já tiver alguém que constrói, alguém conhecido, que serve também para ele negociar. Passado isso, a gente vai para a parte do financiamento em si. E aí, Renato, eu queria que tu falasses como é que é a questão do preenchimento, é complicado, é complexo, como é que os bancos pedem, geralmente. A gente já falou de alguns documentos lá no início da viabilidade, né? A questão do terreno, está em dia, a documentação do terreno está ok. Tem a documentação do próprio cliente, né? Do beneficiário aí desse financiamento, que tem que estar ok. Mas na questão técnica em si, o que é que mais pede e como é que é esse processo de contratação do financiamento? Bem, o que os bancos exigem? Até um tempo atrás, até 2022, a Caixa ainda fazia processo de financiamento sem projeto aprovado na prefeitura, junto à prefeitura municipal. Eu acredito que de dezembro para cá, mais ou menos, começou a exigir que o projeto estivesse aprovado. Então, projeto aprovado, né, que é o projeto arquitetônico a nível legal, que já foi abordado num outro vídeo nosso, a planilha orçamentária, devidamente indicando quem vai ser o responsável técnico da obra,
essa planilha tem que constar também outras informações, por exemplo, como é que vai ser o acabamento dessa obra, o tipo de acabamento, o tipo de padrão construtivo, se vai ser um padrão normal, um padrão alto, um padrão baixo, porque isso daí vai entrar para uma etapa de análise junto à instituição financeira. Então, na análise, com os elementos de orçamento, com os elementos dessa descrição sintética, vamos colocar assim, de como é que vai ser o imóvel, e o projeto arquitetônico, o analista, o engenheiro, o arquiteto que vão fazer a análise, eles vão conciliar esses 3 documentos, assim, eles têm que estar condizentes entre si, todas as peças técnicas têm que estar de acordo. Você não pode marcar lá na planilha telha de fibrocimento e no projeto está telha plana, por exemplo, ou telha metálica. Não pode. Tem que estar tudo condizente. Todos os documentos têm que estar conversando entre si. Então, passada essa etapa de análise de documentação, o próximo passo é a avaliação. Então, é feita uma avaliação do lote, no estado que ele está hoje. Se já houver obra, ela também já entra na parte da análise, mas o que a gente mais vê é o lote vazio, né? Então, é feita uma avaliação do lote para ver quanto é que ele vale. E aí, qual é um dos grandes critérios que tem que se ter em mente? O valor do terreno atualizado, mais o valor da obra, tem que ser inferior ao preço de mercado do imóvel como se ele estivesse concluído. Então, vai ser feita uma simulação desse imóvel, como é que vai se comportar o valor dele quando ele estiver concluído, mas a preços atuais. Então, se esse imóvel que está no projeto, se ele tivesse já lá, pronto, hoje, feitinho, quanto é que ele valeria no mercado? Justamente. É essa avaliação que vai ser feita. Porque se o valor dele de mercado for inferior à somatória do terreno mais o valor da obra, a instituição financeira de cá já vê que esse projeto ele é inviável. Quais casos podem acontecer dessa forma? Alguns, por exemplo, lugares, por exemplo, periféricos, onde o valor do terreno é pequeno, onde se vai propor uma construção de uma mansão, por exemplo. O valor de uma mansão numa área periférica não vai dar condizente com o valor de mercado. Deve sair bem menor. Muito por causa da influência da condição periférica. Ausência de infraestrutura, pouca oferta de comércios e serviços, que é justamente o contrário das áreas centrais. Nas áreas centrais, principalmente no Brasil, há uma concentração de comércios e serviços, há uma concentração de infraestrutura, e por aí vai. Então, esse é só um exemplo de que, sim, é possível que o valor de mercado possa ficar abaixo da soma do terreno com a construção. Não é isso, Felipe? Eu já vejo aí algumas questões aí que você colocou que é importantíssima. Primeiro, você falou da documentação, que ela tem que estar toda coerente, né? Então, tem que ter um cuidado aí no preenchimento. E aí, de novo, é a questão de você já ter seguido uma metodologia onde as coisas já vêm sendo construídas, né? Dentro de uma mesma linha de raciocínio, dentro de uma intenção, dentro de um projeto pensado, porque você chegar na hora de preencher e começar a procurar as coisas e não ter, você naturalmente vai ter divergência, né? E qualquer divergência, como você falou, do projeto aprovado, do orçamento, das especificações, da documentação da matrícula, por exemplo, do imóvel. Então, qualquer divergência aí já vai ser reprovado na instituição. É isso? Pode ser reprovado. E isso daí já começa a gerar, vamos dizer assim mesmo, pontos de frustrações para o cliente. Porque o processo dele não está redondo, aí ele começa a ver a coisa engatando, e aí começa o vai e volta da área técnica com a área do banco, e taxas em cima do cliente, taxas de reanálise. E é muito complicado, William, porque quando você contrata um profissional, você quer que o projeto que o processo se desenrole
de uma maneira fluida. Só que se o profissional não conhecer como é que as coisas andam dentro da instituição, ele não consegue liberar com facilidade. E aí o cliente fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E só isso daí já é uma perda de tempo muito grande. É prejuízo, é um prejuízo, vamos colocar assim, que até então não pode ser contabilizado, mas se a gente for levar ao pé da letra, são horas de desperdício do dia que vão embora. Que horas do dia de desperdício, coloque aí no seu salário, você que está vendo esse vídeo. Quanto é a sua hora de trabalho diária? Pense aí. Fora isso, tem alguns outros detalhes que a gente não vai se ater aqui, mas cada banco também tem um pouco dos seus critérios em relação à obra, né? O que pode ser feito, o que não pode, os critérios mínimos, né? Para ser aceito um projeto, né? Então, a Caixa é um pouco mais criteriosa, outros bancos já nem tanto, mas todo banco também tem seu critério em relação ao tipo de construção, o que vai ser feito, os materiais, a tecnologia que vai ser empregada. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo. Mas aí, Renato, vamos supor que tá tudo ok, né? Seja porque já é um cliente aqui da Ativo, que já o processo já vai redondo, já foi para a contratação e está aprovado. E aí, o que acontece depois disso? Que aí já vai entrar também um pouco no próximo vídeo, que é sobre a execução da obra, né? E aí já entra um ponto bem crucial, que aí já vai ter que partir para a obra. E aí, partindo para a obra, da feita que você assina o contrato, já está contando o cronograma físico-financeiro. Não tem mais para onde correr. Então, quando você vai assinar o contrato, já tem que ter algo já bem direcionado daquilo que você vai fazer. Senão, você vai correr o risco de ir protelando. Não, amanhã começa, e depois de amanhã. Não. Quando vê, já passou um mês, 2 meses, a obra não andou direito. Enfim, então, tem que ser diligente nesse caso. E procurar fazer a coisa acontecer. Senão, vai sofrer mais prejuízo. O banco não conta conversa com relação ao prazo, né, custo. Não tem negociação. Não tem conversa. Beleza, eu acho que foi bastante produtivo aí, Renato. Tivemos aí muitos assuntos aí tratados nesse vídeo, importantíssimos. Né? Eu volto a frisar que não adianta você partir aqui desse ponto. Aqui, como você já disse, já tem que estar tudo já resolvido, mastigado, tudo já pronto para começar, porque senão o banco já começa aí em cima. E os prazos já estão contando. Mas foi bastante proveitoso, creio que o pessoal vai gostar. E é isso. Estamos finalizando aqui esse vídeo. Como a gente já abordou, o próximo vídeo a gente vai falar sobre a execução da obra em si, o dia a dia da obra, como é que lida com os fornecedores, como é que faz uma avaliação do andamento dessa obra, as medições, né, do banco para liberação de recursos. Também vai ser um tema que eu acredito que vai agregar bastante. É isso, né? Com certeza. Vocês já estão convidados para continuar aqui conosco nessa série de vídeos falando sobre construções, as obras financiadas, design de valor. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.